Muito bem, a partir de agora você acompanha ao vivo a sessão do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira aqui pela TV Justiça. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 27 de fevereiro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 9h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Para a continuidade de julgamento da sessão extraordinária da manhã de hoje, apregou o recurso extraordinário 842.846, procedente de Santa Catarina, da relatoria do ministro Luiz Fux. Após os votos dos ministros Luiz Fux, relator, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, que conheciam do recurso extraordinário e negavam-lhe provimento, e do voto do ministro Edson Fachin, que o provia, o julgamento foi suspenso para continuidade. O ministro Luiz Edson Fachin havia dito que gostaria de, antes de passar a palavra ao próximo voto, fazer uma manifestação. Pois não, senhor presidente, apenas para deixar que seja mais elucidado que o provimento que estou propondo no voto é um provimento parcial para acolher a tese desta possibilidade de serem simultaneamente alojados no polo passivo da demanda, tanto neste caso a tabeliã, enfim, pode ser tabeliães e cartorários, quanto o Estado, e tendo em vista a natureza prospectiva, portanto, dos efeitos do aqui se fixa, eu estou mantendo a sentença de procedência. Por isso que o provimento é um provimento parcial para chancelar a possibilidade de figurarem ao mesmo tempo no polo passivo. E é nesta medida que estou sustentando a responsabilidade objetiva subsidiária do Estado. Então, fica registrado que o provimento é parcial no voto do ministro Luiz Edson Fachin. Na sequência... Pois não? Vossa Excelência me permite, apenas para esclarecer o que acaba de veicular, se a parte positiva do seu voto, ministro Fachin, Vossa Excelência, então, no caso, está dando provimento para manter. Entretanto, com a tese prospectiva, para que, na sequência, a nossa jurisprudência se firme, ou pelo menos no segundo voto de Vossa Excelência, da possibilidade de figurarem os dois. Neste caso, o Estado de Santa Catarina, portanto, mantém-se como devedor. Sem dúvida. Até porque o resultado seria, a rigor, de uma injustiça flagrante, passado o lapso temporal decorrido e não chancelar-se a procedência tal como se deve. Senhor presidente, eu só queria, só lançaria uma dúvida para nós todos especularmos, porque nós estamos incluindo numa condenação uma pessoa que não participou do processo. A tese da legitimação concorrente é até uma tese que a gente poderia debater, mas a minha preocupação é incluir, por isso que eu me restringir a repercussão geral da responsabilidade do Estado. E até afirmei que é possível que, num dado momento, nós discutamos a responsabilidade dos tabeliães e notários num estrito senso, quer dizer, até declarando, eventualmente, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo que apenas imputa a eles responsabilidade em caso de culpa e dolo, num outro feito. A minha preocupação é essa, incluir alguém que não participou do contraditório. Por isso, a solução do caso concreto alcança a mesma dimensão que o resultado proposto por Vossa Excelência. Eu não estou alterando a decisão no caso concreto. Na verdade, estamos apreciando a tese a ser aqui eventualmente fixada. Agradeço o ministro Luiz Edson Fachin. Ministra Rosa Weber, como vota? Eu começo cumprimentando os advogados que ocuparam a tribuna
e cumprimentando ainda o eminente ministro Luiz Fux pelo percussiente voto que proferiu. O contexto fático em que a lide se estabeleceu e que foi declarada essa repercussão geral, ela foi extremamente bem explicitada pelo eminente relator, pelos votos dos ministros que me antecederam. Eu apenas, senhor presidente, vou me permitir rememorar em função da suspensão do julgamento e para que possamos, eu possa explicitar o meu pensamento, porque de fato há aspectos muito interessantes e que estão realmente a demandar uma reflexão. Tanto é que em 4 votos proferidos, neles nós encontramos 3 posições distintas. O eminente relator negando o provimento ao recurso, o ministro Luiz Roberto, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre, o ministro Luiz Roberto negando, no caso concreto, provimento ao recurso extraordinário, mas propondo que o tribunal revisite a sua jurisprudência, altere a sua compreensão e justamente por entender que a alteração de jurisprudência atentaria contra a segurança jurídica, propondo efeitos prospectivos a essa nova compreensão, assentada no voto de Sua Excelência, e o eminente ministro Fachin, com uma terceira posição, onde, como acabou de relembrar, propõe um provimento parcial ao recurso. Então, relembro, como disse, que trata-se de um recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina, no bojo de uma ação de procedimento comum, que foi ajuizada pelo recorrido, visando justamente a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de um erro cometido pelo cartório de registro civil das pessoas naturais na elaboração da certidão de óbito da esposa do recorrido. Na verdade, o erro em que incorreu o cartório consistiu no registro equivocado do nome da falecida esposa do recorrido. Na certidão de óbito, constou o nome Angelina Pinto Vargas, quando o correto seria Ângela Pinto Vargas. E este fato impediu que o recorrido recebesse por quase 3 anos o benefício previdenciário a que ele teria direito. A controvérsia constitucional, como ficou também extremamente bem explicitado, está na natureza e nos limites da responsabilidade civil do Estado em decorrência desses danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções, a partir da interpretação de 2 dispositivos constitucionais, o artigo 37, parágrafo 6º, e o artigo 236 da nossa lei fundamental. O tema é o 777 da repercussão geral, que diz, repito, com a responsabilidade civil do Estado em decorrência desses danos. E eu faço esse registro porque o eminente relator, ao apresentar o seu voto, referiu, não sei se propriamente uma mudança de compreensão, mas uma circunscrição do seu voto ao exato tema da repercussão geral, que neste caso diz com a responsabilidade civil do Estado. Sua Excelência, pelo que eu entendi, ficou restrito a esse aspecto digamos assim, a esta questão jurídica, inclusive dizendo que nada impediria que esta Corte viesse a apreciar as demais questões em outro feito, não nessa repercussão geral. Eu relembro que a ação foi julgada procedente em primeiro grau, ela foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em sede de apelação. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República também opina pelo não provimento do recurso extraordinário. Feitas essas considerações, senhor presidente, e eu na linha para viabilizar, inclusive, que todos possam votar com tranquilidade, porque as teses já foram, de fato, muito bem expostas, eu, desde logo, me manifesto no sentido de acompanhar o voto do eminente relator. O que faz o eminente relator?
ele reconhece que a responsabilidade civil do Estado, neste caso, é objetiva. Assenta a responsabilidade, seria uma responsabilidade solidária e objetiva, e garante o exercício do direito de regresso pelo Estado contra os tabeliães e notários, na hipótese de responsabilidade subjetiva, porque aí a conduta teria que ser informada por dolo e culpa, ou culpa. Na verdade, essa é a jurisprudência tradicional do Supremo, até trocando algumas ideias, cogitamos de que esse direito de regresso do Estado contra, né, os cartorários não deveria ficar restrito a uma faculdade, facultado, assegurado, deveria ser uma obrigação, deveria ter um caráter cogente. E com relação a esse aspecto, eu estaria absolutamente de acordo com uma proposição dessa natureza. Eu tenho me pautado nesse plenário pelo prestígio às decisões e à jurisprudência da Corte, mas não vejo nenhuma dificuldade em que voltemos a revisitar o tema com todas as cautelas trazidas aventadas pelo ministro Luiz Roberto quanto a efeitos prospectivos de uma outra tese. Mas neste caso específico, e pedindo todas as vênias às compreensões contrárias, parece-me que tenhamos sim que ficar circunscritos ao tema da repercussão geral, que diz justamente com essa responsabilidade do Estado, que seria primária, objetiva, com resguardo ou numa nova versão, num novo viés, com uma obrigatoriedade do exercício do direito de regresso. Porque, na verdade, não é possível que os cofres públicos paguem e não se ressarçam posteriormente. Então, Vossa Excelência entende que é possível demandar, então, diretamente o Estado, sem demandar o oficial? Perfeito. Eu acompanho o eminente relator quando nega provimento ao recurso. E, neste caso, o ministro Fux lembrou, até em função do voto do ministro Fachin, que dá provimento parcial para trazer a lide a tabeliã. Na verdade, aqui a ação foi proposta apenas contra o Estado de Santa Catarina, exclusivamente, e eu entendo possível por justamente compreender que a responsabilidade é solidária, é direta, primária e solidária. Do Estado. Do Estado. E me limito ao enfoque da responsabilidade estatal por esses danos causados. É porque há uma questão associada, que é a de saber, de fora a parte a responsabilidade do Estado, há uma questão que eu acho que está íncita à repercussão geral, que é de saber se você pode demandar apenas o Estado, que é a posição que eu entendo Vossa Excelência está sustentando. Não, mas... não. Pode demandar apenas ao Estado, então, mas como eu reconheço que a responsabilidade é solidária, nada impede que sejam demandados os dois, Estado e tabelião, ou que a ação se volte exclusivamente contra o tabelião. Entendi. A minha dificuldade, ministro Luiz Roberto, eu fiquei muito encantada com a tese defendida. Eu trago no meu voto, eu tenho um longo voto escrito, inclusive examinando posições doutrinárias de várias naturezas, que na mesma linha esposada pelo ministro Fachin, que concluem que o artigo 22 da Lei de Regência atual estaria eivado de inconstitucionalidade, por isso que, na medida em que consagra a responsabilidade subjetiva dos notários, dos tabeliães e notários. Essa é a questão, e por isso o ministro Fachin declara incidentalmente a inconstitucionalidade desse artigo 22 com a atual redação. Eu não vou a tanto. Estou pontuando a divergência do voto de Vossa Excelência em relação ao meu. O meu voto é no sentido de que a ação deve ser primariamente ajuizada contra o oficial. Sim, e facultativamente contra o Estado. No caso concreto, eu acompanhei o ministro Luiz Fux na conclusão
porque, como Sua Excelência expôs no voto, essa era a jurisprudência e o Tribunal de Santa Catarina seguiu a jurisprudência. Porém, e aí nem o ministro Fux se manifestou ainda, nem nós voltamos a debater, uma coisa é resolver o caso concreto. A outra coisa é saber se nós vamos manter a jurisprudência de responsabilidade civil direta e solidária. Na verdade, direta primária, porque se Vossa Excelência entende que pode demandar diretamente o Estado, é solidária, mas é mais do que solidária, é primária, pode demandar só o Estado. Eu estou dizendo solidária enquanto não subsidiária. Exatamente. Portanto, nós todos estamos de acordo até agora, os 4 que votamos, que... não, nem todos, o ministro Fachin divergiu, mas que a decisão de Santa Catarina prevalece e, portanto, acompanhamos o ministro Fux. Perdão, ministro, agora, Vossa Excelência me permite claro, só para claro. O ministro Fachin mantém a decisão da responsabilidade do Rio Grande do Sul no caso. Aí responsabilidade. São duas questões jurídicas distintas. O ministro Fux circunscreveu o nosso exame à responsabilidade civil do Estado. Por isso é que eu estou dizendo, Vossa Excelência não tinha chegado ainda, eu fiz um pequeno Não, mas eu vim ouvindo, eu estava no exame médico, mas eu vim ouvindo do carro. Eu ia pedir emenda de Vossa Excelência para eu poder... Eu vim ouvindo do carro. Deixa eu só fazer uma observação. Há um ponto assim, que não há divergência, nem extrapolação da repercussão geral, porque nós estamos mantendo a decisão de origem. Agora, eu considero que está embutido na repercussão geral definir se a ação pode ser proposta só contra o Estado ou se necessariamente a ação primária tem que ser contra o oficial. Eu acho que isso está embutido na nossa discussão. Aí ministro Luiz João Barroso, eu fiz uma observação seguinte. A repercussão geral é saber se o Estado responde civilmente em decorrência dos danos. Então, na verdade, eu fiz toda uma premissa teórica sobre a responsabilidade civil do Estado. E, ao final, julguei o caso concreto. Porque, em repercussão geral, nós temos um aspecto objetivo na votação, que é a tese jurídica, a questão jurídica constitucional, e temos a solução do caso concreto à luz da tese jurídica constitucional fixada. Sempre fazemos isso. Tanto assim é que nós aqui já julgamos o caso concreto em dissonância com a tese fixada. Como é a minha proposta. Como é a proposta do ministro. Que é a minha proposta. Pois é. Mas é porque a questão não é saber se é objetivo e subjetivo, é saber se ela é primária ou subsidiária. Não, aqui nós vamos acabar incluindo pessoas que não participam. Não, porque nós estamos mantendo a decisão. Nós não vamos afetar a decisão do caso concreto, mas nós vamos estabelecer, assim eu proponho, que doravante a responsabilidade do Estado, objetiva que seja, será todavia subsidiária. Essa é a minha proposta. Ministro Rosa. Teria que necessária... Desculpa. Não, por favor, ministro. Nós estamos eu estou fazendo uma parte do ministro Barroso, que é uma parte do... Então, apenas para... Eu liberei Vossas Excelências de ouvir o meu longo voto para tentar agilizar, mas eu acho que o debate é interessantíssimo. Não, apenas algo que o ministro Barroso falou e também o ministro Fux. Tem-se na manifestação de Vossa Excelência no caso do reconhecimento da repercussão geral. Pois bem, o tema decidendo, versado nos autos, diz respeito, em síntese, a saber qual a extensão da responsabilidade civil dos tabeliães e oficiais de registros por danos causados a terceiros no exercício de suas funções, se direta ou subsidiária, e, se subjetiva ou subjetiva, é salutar que se pacifique, no âmbito desta Corte, a controvérsia sobre qual a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados pelos seus delegatários. No início do voto de Vossa Excelência afirmou: eu refiz a emenda que tinha sido até distribuída para ficar adstrita a responsabilidade civil do Estado, que é isso que a ministra Rosa chama atenção. Porque foi o tema... E isso é importante, porque o ministro Barroso afirma que estaria embutido na questão da responsabilidade do Estado pelos danos causados pela atuação dos tabeliães e notários, a
própria responsabilidade desses agentes. Então, é isso que precisa de ficar muito claro para que a gente tenha também uma explicitação do que estamos votando. Mas eu agradeço. Ministra Rosa, permite uma parte do a parte do a parte? Do a parte. Todo prazer. Eu, quando votei, entendi e reitero aqui que realmente são essas duas questões. Independentemente do caso concreto, mas a própria análise do caso concreto traz, primeiro, de quem seria a responsabilidade objetiva. O ministro Fachin, inclusive, citou no seu voto a questão da inconstitucionalidade do artigo 22. E, segundo, se é solidário ou subsidiário. Ou seja, se a pessoa pode escolher quem vai. Contra quem vai? Se pode escolher o Estado, seria objetiva. E se ou o cartório, o serviço notarial ou de registro, e se lá é objetiva ou subjetiva. São as duas questões onde, no meu voto, eu já me posicionei nas duas. Entendo que a responsabilidade é objetiva do Estado principal, com direito de regresso subsidiário em relação aos serviços notariais e de registro, no caso de dolo ou culpa. E aqui aproveito, a ministra Rosa colocou essa questão que havíamos conversado, inclusive, com o ministro Ricardo Lewandowski. Entendo também, e estaria propenso a aderir, já aderindo, que o Estado obrigatoriamente deve ingressar com a ação, porque tantas e tantas vezes o Estado deixa de acionar, em caso de dolo ou culpa, de exercer o seu direito de regresso. O dinheiro é público. Que aí mas é dever. Ministro, é um dever. Dever de regresso, ministro... tanto é dever que hoje nós já temos no Brasil ação popular contra o procurador ou governador que não toma as providências. Que não tomou as providências devidas. Exatamente. E eu acho que caberia até ação de improbidade nesse caso. Isso, exatamente. Ministro Alexandre, Vossa Excelência me permite uma parte. Terceirizado. Se porventura... Se eu, porventura, aderir à corrente que parece que está se formando de modo majoritariamente, eu entendo que, uma vez caracterizada a culpa, a responsabilidade objetiva do Estado, é um dever do próprio Estado acionar regressivamente o agente estatal por culpa ou dolo, sob pena, inclusive, de improbidade administrativa. Nós que lidamos, enfim, nesse nosso meio forense, estamos cansados de saber que muitas vezes, se não na maioria das vezes, as procuradorias do Estado não acionam regressivamente o agente eventualmente responsável. Então, se essa tese prosperar, confirmando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu penso que nós precisamos acionar ou assentar na tese esta obrigatoriedade do Estado em acionar regressivamente o agente. Presidente, um segundo de intervenção. As palavras mudam o mundo, né? Dizem, por exemplo, que Saddam Hussein, conversando com George Bush sobre o Kuwait, George Bush teria dito para ele, keep quiet. Ele foi lá e pegou o Kuwait. Mas, na verdade, ele queria uma calma. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando eu digo assegurado o direito de regresso, eu vou botar assentado o dever de regresso. Perfeito. Vamos ouvir a ministra Rosa. Deixa eu Excelência. Mas eu ouço com o maior prazer, ministro Roberto. Não, é porque as colegas não estavam presentes e eu, então, apenas gostaria de colocar, porque eu acho que essa é uma discussão vital e há uma questão filosófica por trás disso. Nós estamos discutindo aqui, ministro Celso, ministro Gilmar, que chegaram agora, a questão, um caso de Santa Catarina, em que o cometimento de um erro pelo registro civil impediu que o viúvo de uma senhora que havia falecido recebesse o benefício do INSS por pouco mais de 2 anos. Ele demandou o Estado de Santa Catarina para ser indenizado desse proveito que não teve ao longo daquele período. A jurisprudência tradicional do Supremo é que é possível demandar não o tabelião que cometeu o erro, mas diretamente o Estado, por responsabilidade objetiva e primária. Esse era um entendimento de precedente.
Eu propus manter, no caso concreto, a decisão de origem, porque ela seguiu a jurisprudência do Supremo. E, portanto, eu acho que a gente não deve reformar retroativamente. Mas propus revisitarmos a tese de que é possível demandar primariamente o Estado, independentemente de se demandar o oficial que tenha cometido o erro. Portanto, a minha proposta, porque há uma lógica injusta por trás disso, que é o tabelião ou o registrador, aquilo é privado e, portanto, as receitas são dele. Mas quando chega a hora de indenizar, quem paga é o Estado. Portanto, esta é uma conta que não pode fechar. E, portanto, nós estamos desenvolvendo no Brasil uma nova cultura de responsabilidade fiscal. Porque eu acho que responsabilidade fiscal tem como contrapartida justiça social. Porque se você não arrecada, você não consegue investir socialmente. Portanto, eu acho incongruente nós dizermos a receita é do cartório e a dívida é do Estado na indenização. Portanto, ministro Celso e ministro Gilmar, eu propus que a responsabilidade primária, ainda que subjetiva, seja do tabelião ou do registrador, se ele tiver cometido erro. E a responsabilidade do Estado, objetiva como seja, é subsidiária. E, portanto, a parte pode demandar o oficial do registro e o Estado, mas o Estado é facultativamente, para que o Estado subsidiariamente o indenize se o tabelião não for solvente. Acho que esta é uma solução que tem lógica jurídica, protege a vítima e não onera injustamente o Estado, porque dinheiro que vai para pagar a indenização é dinheiro que não vai para a educação, que não vai para a saúde e etc. Desculpe, ministra Rosa, e agradeço a compreensão generosa de Vossa Excelência. Como relator, queria só esclarecer também ao ministro Gilmar e ao ministro Celso, que não estavam presentes, que eu adotei um novo perfil da responsabilidade civil pela nova concepção solidarista da Constituição Federal. A vítima não pode deixar de ser indenizada. Vai ser pelo dono do cartório. Deixa eu só terminar, porque não estavam presentes. Então, o que eu também assentei no meu voto é que nós temos dois sujeitos. Nós temos o Estado, com potência patrimonial, e temos a pessoa natural. Então, há dois problemas aqui. Em primeiro lugar, o artigo 37, parágrafo 6, fala em pessoa jurídica, que é uma pessoa natural. Em segundo lugar, sob a ótica da vítima, é possível, o ministro Alexandre citou exemplos de cartórios que registram óbitos, como esse, que não tem rendimento nenhum. Então, é possível que essa pessoa natural não tenha como satisfazer. E o Estado vai satisfazer da forma que ele puder. Mas ele tem mais potência no sentido da defesa da própria vítima, que é uma nova concepção da responsabilidade civil, que sai do campo da responsabilidade para entrar no campo da teoria da solidariedade e da justiça das decisões. Ministra Rosa. Senhor presidente, em resumo, eu mantenho a responsabilidade objetiva, a responsabilidade solidária, a responsabilidade direta do Estado pelos danos causados por tabeliães e notários, por qualquer erro. Basta a comprovação do nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo para que eu entenda que o Estado deva responder. Eu entendo que o cidadão, ele não pode, ele está se valendo de um serviço de natureza pública, ele não pode viver em sociedade se ele não tiver os atos da sua vida civil todos objeto de registro. Nesse caso, quase 3 anos por este equívoco. Vai ele ter de demonstrar dolo ou culpa do tabelião para conseguir o ressarcimento. Então, é uma questão de visão de mundo. Quando eu digo que são duas questões constitucionais, elas passam justamente pela incidência ou não do artigo 236 e do artigo 37, parágrafo 6º. Eu entendo que, como o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal só fala na responsabilidade das pessoas jurídicas
e os cartórios não são pessoas jurídicas, né? Na verdade, nós estamos tratando de tabeliães, de notários que são pessoas naturais, são pessoas físicas, a regra de incidência é o artigo 236. E o artigo 236 remete à lei, os limites do estabelecimento da responsabilidade civil e criminal. Né? Aí que entra a tese do ministro Fachin no sentido da inconstitucionalidade da lei, onde no artigo 22, na sua atual redação, ela consagra a responsabilidade subjetiva dos tabeliães e notários, que para o ministro Fachin, né, a responsabilidade seria também objetiva, tanto do Estado quanto dos tabeliães e notários, pela incidência, né? Aí tem que modular e interpretar de forma conjunta os dois preceitos. Eu estou, por isso que disse, adstrita ao tema, como trazido pelo eminente relator, a acompanhar Sua Excelência no sentido da responsabilidade direta, primária, objetiva do Estado. Né? E não tenho dificuldade alguma, ao contrário. Quer dizer, o primeiro destaque trazido pelo ministro Lewandowski, numa conversa informal que tivemos no sentido de obrigar, de tornar obrigatório o regresso, me parece que é a providência que se impõe. Eu, digamos, adiro integralmente a essa compreensão. É como voto pedindo vênia às compreensões contrárias. Ministra Rosa Weber, nega provimento ao recurso. Nega provimento. Ministra Carmen Lúcia, como vota? Presidente, como já foi dito aqui, além de cumprimentar os senhores advogados e o ministro relator, no caso dos advogados, pela defesa feita e o relator pelo voto, também tenho que é uma matéria da maior importância, porque é uma possibilidade de não apenas reexaminarmos a matéria e as teses assentadas, uma jurisprudência muito pacificada, por isso o ministro Barroso assenta a necessidade de mantermos a decisão, mas tenho para mim que, neste caso, nós estamos falando de uma responsabilidade que se impõe ao Estado, porque também houve aqui, pelo menos até agora, pelos votos tomados, a afirmação ou a reafirmação de que se trata de um serviço público. A ministra Rosa acaba de enfatizar a circunstância de não se poder cogitar dos atos da vida em sociedade sem que o Estado compareça. Acho até, presidente, que o ministro Barroso, de maneira muito objetiva, afirma que temos que revisitar a responsabilidade em geral e a responsabilidade, neste caso, dos agentes que atuam por delegação. No caso de cartórios, que é um tema muito difícil de se lidar, porque é algo que vem de capitanias hereditárias, e eram hereditárias até essa Constituição. 30 anos depois da Constituição, é uma das matérias sobre as quais nós não conseguimos atuar, nós, digo, o Estado brasileiro, para fazer os concursos públicos. Vossa Excelência, agora como presidente do Conselho Nacional de Justiça, sabe que quase 40% dos temas que temos lá diz respeito a cartórios, concursos, problemas em cartórios. Não se consegue levar em algum estado, o ministro Gilmar também tem acentuado até em votos na turma, sequer a finalização dos concursos nestes cartórios, dadas as dificuldades que se impõem, o que é muito sério. Por outro lado, acho que em algum momento vai acabar cartório. Com a tecnologia que nós temos, se conseguimos fazer um imposto de renda sem precisar de nenhum intermediário, por uma ação do Estado, vai chegar a hora em que esses atos vão poder ser praticados com o auxílio de uma tecnologia da administração pública, valendo-se de dados que estão devidamente armazenados e com segurança, para que isso não precise, como em alguns estados nacionais já não precisa mais. Mas enquanto não há essa situação, enquanto dependemos de cartório e dependemos, é preciso que se afirme realmente a responsabilidade. Neste caso, temo pela circunstância de, como disse a ministra Rosa, em que uma pessoa, como neste caso, em que, por um ato equivocado que provoque danos no seu patrimônio de bens jurídicos, acabe ficando um longo tempo sem exercer os seus direitos. E isto no cumprimento de uma atividade de um serviço público delegado. Porém, neste caso, o agente a quem foi delegado errou. Retirar o Estado deste polo, em que pese todos os argumentos muito justos, no sentido de que é preciso repensar mesmo, porque
Não se pode admitir que alguém tenha todos os bônus e não tenha os ônus decorrentes do exercício daquele desempenho, daquela atividade. Entretanto, não me animo ainda aqui, e neste caso, a ir tão longe de responsabilizar apenas o notário ou tabelião, porque neste caso deixaria em desvalia o usuário do serviço, o cidadão que precisa deste serviço e que teria que provar, portanto, nos termos da legislação hoje vigente, a culpa ou dolo do agente. E, como lembra agora a ministra Rosa, imagine o tempo que isso levaria para que acontecesse, se é que haveria sucesso nesse intento. Portanto, ainda mantenho, e quero acentuar, senhor presidente, que eu estou mantendo sem fechar as portas para uma reinterpretação possível. E acompanhando o relator no caso, para negar provimento ao recurso do Estado de Santa Catarina, mantendo a decisão do tribunal recorrido no sentido, portanto, de ser possível e foi, portanto, legítima a atuação do tribunal, mantendo a decisão também e responsabilizando o Estado de Santa Catarina. Sem embargo, de continuar pensando o tema para se saber e sem também qualquer embaraço a que possa ser acionado também o agente. Quanto à obrigatoriedade, ao dever do notário, mesmo nas decisões que proferir nesta matéria, acolhendo a jurisprudência pacificada até aqui do Supremo, tenho sempre enfatizado, anotado, que é obrigatório o regresso nos casos de dolo ou culpa ou de apuração, e isso porque algumas procuradorias, desde a década de 90, já vêm atuando. A dificuldade que sempre se alega aqui no tribunal é de haver ação de regresso, porque para ela é preciso uma delegação específica do governador, no caso, para a AGU, e neste caso não viria. Como se considera dever, em vários estados isso já vem acontecendo. E nem é de agora, já desde a década de 90, como eu disse, que há ações populares contra omissões decorrentes exatamente de não se ajuizar a ação de regresso. Haveria dinheiro público, portanto, despendido para o pagamento dessa indenização, e esse dinheiro não é proveniente, portanto, do próprio cartório, que, se há aqueles casos de ganho menor, há muitos casos de ganhos enormes desses cartórios na prestação de um serviço público, repito. Por essa razão, presidente, continuando a examinar a matéria e aberta aos argumentos apresentados, considerando a correção de muitos dos argumentos que foram aqui levantados, ainda não me animo a votar no sentido de superar a jurisprudência do Supremo, no sentido de considerar a responsabilidade do Estado também objetiva, incidindo sobre este caso e, portanto, sendo obrigado o Estado, nos casos de dolo ou culpa, a regressar contra o agente. E, neste sentido, eu acompanho o ministro relator. Ministra Carmen Lúcia também nega provimento. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eu aprendi com o eminente ministro Marco Aurélio que nós, como ministros vogais, não devemos vir com um voto pronto, escrito, preparado adredemente. Nós precisamos ouvir os debates para firmarmos nossa convicção. Eu, obviamente, como deveria fazê-lo, estudei o assunto, trouxe algumas anotações, mas depois dos debates eu acabo optando pela solução alvitrada pelo eminente relator. E o faço pelo seguinte, senhor presidente, é porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como não poderia deixar de ser, reafirma aquilo que está contido, assentado, consignado no artigo 236 da Constituição Federal, que assenta que os serviços notariais e de registros são exercidos por particulares, mas por delegação do Estado. Portanto, o Estado, em última análise, é responsável por esse serviço. E também é da jurisprudência desta Corte, e aqui se trouxe à colação vários acordos, inclusive da lavra do nosso eminente decano,
no sentido de dizer que se trata de uma atividade submetida ao regime de direito público. Isso me parece muito importante. E isso não poderia ser diferente, porque agora a ministra Rosa Weber traz uma chega muito importante ao dizer que se trata de um serviço obrigatório para o particular. O particular não pode fugir de ter uma certidão de nascimento ou de uma certidão de óbito, ou, ao transferir um imóvel, de munir-se de uma escritura pública devidamente registrada. Portanto, é um serviço público de natureza obrigatória. É por isso que o Estado, ele estabelece que o provimento de cargos cartorários se dá por concurso público e as atividades são fiscalizadas pelo Judiciário por meio de corregedorias especializadas dos tribunais de justiça estaduais. O direito público brasileiro, como já foi dito com muita pertinência, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes e depois pelo ministro Barroso, desde há muito tempo evoluiu para a teoria do risco administrativo integral, ou seja, a responsabilidade objetiva do Estado no que tange ao dano causado aos particulares. E esta teoria, como nós todos sabemos, e já foi reafirmado aqui várias vezes, foi agasalhada no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Carta Magna. E essa teoria, sem dúvida nenhuma, ela é mais favorável ao particular, especialmente ao hipossuficiente econômico. E eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos de pessoas humildes que adquirem ingenuamente parcelas de loteamentos fictícios baseados em escrituras falsas e que depois realmente se veem frustrados naquele seu desejo muito humano de obter um imóvel para a sua sobrevivência, a sobrevivência de sua família. E, neste caso, estas pessoas mais humildes, as pessoas que são hipossuficientes do ponto de vista econômico, não tem como, muitas vezes, de provar o elo subjetivo entre a ação, relativamente à ação do cartorário, e tem mais facilidade para acionar o Estado no que diz respeito à sua responsabilidade objetiva. Eu observo também, com a devida vênia dos que pensam em contrário, isso foi assentado de forma muito pertinente pela Procuradora-Geral da República, em seu douto parecer, ofertado a esta Corte, que não há como se estabelecer a responsabilidade objetiva do notário ou do registrador, porque o dispositivo constitucional que rege a matéria, que é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, refere-se apenas a pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. O notário ou registrador é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica, como todos nós sabemos. E, de outra parte, como disse o ministro Barroso, o Constituinte estabeleceu com muita clareza dois regimes distintos. Um regime onde se estabelece, onde se fixa a responsabilidade objetiva do Estado, que é o regime do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e o regime que é relegado à lei ordinária do artigo 236 da nossa Carta Magna. De maneira que, nesse sentido, eu entendo que, num primeiro momento, emerge a responsabilidade objetiva do Estado, num segundo momento, a responsabilidade subjetiva do registrador ou do notário, desde que acionado regressivamente pelo Estado. E aí, fazendo coro àqueles que me precederam, e tendo em conta até as conversas informais que tivemos no intervalo, eu entendo que esta responsabilização ou esta ação regressiva é de natureza obrigatória, sob pena até de caracterizar-se uma responsabilidade do agente público que deixa de fazê-lo.
ou, eventualmente, até de caracterizar-se uma improbidade administrativa. Então, senhor presidente, em resumo, sem querer alongar-me mais, eu acompanho integralmente o voto do relator, confirmando a jurisprudência da Casa para negar provimento ao recurso do Estado de Santa Catarina. É como voto. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes, como voto? Presidente, de maneira muito breve, vou acompanhar o voto do eminente relator na linha da jurisprudência, né, sem prejuízo de, eventualmente, proceder às outras considerações que são extremamente relevantes. A responsabilidade é do Estado e, eventualmente, como agora ressalta o ministro Lewandowski, a possibilidade de regresso em caso de dolo ou culpa. Ministro Gilmar Mendes também nega provimento. Ministro Marco Aurélio. Presidente, vejo que a esta altura não pode sequer o Estado definir se entrará ou não com a ação de regresso. A ação passa a ser obrigatória. Presidente, o Estado pode exercer, pode implementar na via direta ou na via indireta um serviço público. Isso decorre dos ditames constitucionais. Isso decorre especialmente do disposto no artigo 175 da Constituição Federal. O que nos vem dessa mesma Constituição Federal em termos de responsabilidade do Estado? Nos vem uma regra que, para mim, é de clareza meridiana, a regra do parágrafo 6º do artigo 37 da Lei das Leis, que precisa, no Brasil, e se sobrepõe, inclusive, a precedentes do Supremo, precisa ser um pouco mais amada. Está no parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado um direito que pode ser acionado ou não pelo Estado, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Vem-nos de Carlos Maximiliano uma regra, né, do conhecimento de todos. Não há, em qualquer diploma, preceito isolado. Daí ter-se como método de interpretação o método sistemático. Nós podemos simplesmente estender a situação dos cartórios notariais, a situação dos cartórios de registro, o disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, sob o meu olhar, talvez seja um olhar simplista, simplório. Não podemos, presidente. Não podemos, porque o Constituinte, dito originário, introduziu nesse mesmo documento básico da República uma regra específica quanto aos cartórios. Refiro-me ao artigo 236, nela, Constituição contido. E também está em bom vernáculo nesse artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Mas dispôs-se, presidente, afastando-se o que se contém no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, dessa mesma Constituição, dispôs-se sobre a responsabilidade dos notários e oficiais de registro e de seus propostos. E aí se apontou de início
que a atividade é desenvolvida sob fiscalização pelo Poder Judiciário. Caso tenha falhado o Poder Judiciário, e aqui a responsabilidade é subjetiva, não é objetiva, poderá o Estado ser acionado. Mas quanto à responsabilidade civil e criminal dos notários e registradores e prepostos, remete o parágrafo 1º do artigo 236, afastando, portanto, a incidência do parágrafo 6º do artigo 37, a lei. E veio a bale a lei foi editada e o foi versando, como está em vigor nos dias atuais, a responsabilidade por culpa ou dolo, e aqui nós não temos a atuação de agente político em que se pode cogitar da responsabilidade por dolo ou fraude, e não por culpa, senão aqueles que prolatam decisão que é reformada posteriormente estariam perdidos. Aqui se tem que a lei dispôs sobre essa mesma responsabilidade. Responsabilidade, repito, do titular do cartório. E uma responsabilidade indireta e não direta, não vejo a legitimação passiva concorrente na espécie do Estado, caso se demonstre, e é preciso demonstrar, que teria havido a culpa do próprio Poder Judiciário. Presidente, não creio que se possa dizer da riqueza do Estado, a não ser que, olvidando as despesas, se potencialize a carga tributária vivenciada nos dias atuais. De qualquer forma, a segurança jurídica pressupõe observância irrestrita ao arcabouço normativo, e é esse o preço módico ao alcance de todos que se paga por se viver em um Estado democrático de direito. Não posso desconhecer o artigo 236 da Constituição Federal e sapecar cegamente, na situação tratada nesse processo, o que se contém no parágrafo 7º do artigo 6º, do artigo 37 dessa mesma Constituição. E há mais, presidente. Estou a julgar um processo subjetivo. E em todo processo subjetivo, nós temos causas de pedir e pedidos definidos. A ação aqui foi proposta, tendo em conta a responsabilidade objetiva, apenas, pelo que eu percebi, também considerado cabeçalho do recurso extraordinário, apenas contra o Estado, de duas uma. Ou eu concluo que há responsabilidade do Estado e desprovejo o recurso extraordinário por ele interposto, ou concluo que ele não responde, a não ser na situação por mim figurada, de deficiência da fiscalização, ele não responde por atos de notários e de registradores, pouco importando a receita do cartório respectivo. Por isso, peço vênia, presidente, para prover integralmente o recurso e não cumprimento com chapéu alheio, penalizado pela situação de quem deixou de perceber certa pensão. Provejo para julgar improcedente o pedido formulado na inicial da ação. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, entendo que a atividade notarial e registral, ainda que exercida no âmbito de serventias
extrajudiciais constitui, em decorrência de sua própria natureza, uma função claramente revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, como sempre tenho salientado, a um estrito regime de direito público. A possibilidade jurídico-constitucional de a execução dos serviços notariais e de registros ser efetivada em caráter privado, por delegação do poder público, como estabelece o artigo 236 de nossa Carta Política, não descaracteriza, a meu juízo, a natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole administrativa, cabendo ter presente no ponto o preciso magistério de Hamilton Dias de Souza e de Marco Aurélio Greco, quando discutem a questão da natureza jurídica dos próprios emolumentos devidos aos oficiais registradores e aos notários públicos ou tabeliães. Dizem eles, vale referir que não infirma essa conclusão a existência de cartórios não oficializados, pois esses desempenham função pública, sendo públicos os serviços por eles prestados. Para tanto, basta, senhor presidente, olhar o que diz o próprio artigo 1º da Lei 6.015 de 73, que dispõe sobre os serviços de registros públicos em nosso país. E continuam eles. De resto, a circunstância de tais serviços serem prestados por pessoas outras, que não o Estado, não os desnatura como públicos, sendo a relação jurídica que se estabelece entre aqueles e os usuários uma relação de direito público, como bem o demonstrou o administrativista italiano Renato Alessi. De outro lado, senhor presidente, sabemos que as serventias extrajudiciais instituídas pelo poder público para o desempenho de funções técnico-administrativas destinadas, diz a Lei de Registros Públicos, a garantir a publicidade, a garantir a autenticidade, a garantir a segurança e a garantir a eficácia dos atos jurídicos, constituem tais serventias órgãos públicos, verdadeiros centros de imputação de direitos, de poderes e de deveres. Não se pode ainda desconsiderar no ponto a comunis opinio que classifica os serventuários entre os agentes públicos, pois, conforme adverte o saudoso e clássico Aguiar Dias, aspas, só por supersticioso apego a essa tradição abandonada, a atribuição dos cartórios a título de propriedade, continuaríamos a negar ao serventuário a condição de servidor público. Essa mesma orientação vem perfilhada, entre outros eminentes autores, por Caio Tácito, Alain de Almeida Carneiro e Miranda Lima, que foi consultor-geral da República, e o primeiro procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quando da transferência da capital federal para Brasília. Daí a procedente observação feita pelo saudoso ministro Castro Nunes, em voto que ele proferiu no Supremo Tribunal Federal, quando, após destacar que as serventias, que esses órgãos da fé pública, para usar uma expressão do velho e clássico João Mendes de Almeida Júnior, não mais ostentam o seu primitivo caráter patrimonial, sujeitas que se achavam, sim, no passado, não porém hoje, à propriedade de seus ocupantes, diz Castro Nunes, para exatamente enfatizar a estatalidade, a natureza pública desses serviços. O direito moderno aboliu e transformou essa noção do serventuário, que passou a ser o que é. Atualmente ele é um agente público. Conservou-se a denominação de serventuário, mas na realidade é um agente público. Pouco importa que não receba dinheiro do Tesouro, como acontece com os serventuários quando recebem das partes os emolumentos definidos em lei. E esta Corte, refletindo em seu magistério jurisprudencial tal diretriz, já deixou positivado que os notários públicos, de um lado, e os oficiais registradores, de outro, são órgãos da fé pública, instituídos pelo Estado,
fecha aspas, e desempenham, nesse contexto, como salienta o saudoso ministro Jaci Falcão, aspas, função eminentemente pública, fecha aspas, qualificando-se, em consequência, como agentes do Estado. Tanto que, e isso é importante, no exterior, e por efeito da própria Convenção de Viena sobre relações consulares, as atividades notariais e as atividades registrais concernentes à função dos oficiais do registro civil são exercidas pelos cônsules do Brasil, circunstância que acentua a oficialidade de tais serviços, cuja execução, por envolver o exercício de parcela da autoridade do Estado, notadamente do poder certificante, que goza de presunção iuris tantum de fé pública, supõe a condição formal de agente público dos notários e dos oficiais registradores. O próprio exame do texto constitucional vigente permite concluir, segundo penso, pela estatalidade dos serviços notariais e registrais, autorizando ainda o reconhecimento de que os serventuários incumbidos do desempenho dessas relevantíssimas funções de ordem pública qualificam-se como típicos agentes estatais, pois, primeiro, só podem exercer as atividades notariais e registrais por delegação do poder público. Segundo, estão sujeitos, no desempenho de suas atribuições funcionais, à permanente fiscalização do Poder Judiciário e dependem, para o ingresso na atividade notarial e de registro, de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, que constitui, segundo a doutrina, o instrumento destinado à seleção, observa o saudoso Cretela Júnior, de quem se empenha a ingressar nos quadros do serviço público. O Supremo Tribunal Federal, inclusive num acórdão particularmente expressivo da lavra do eminente ministro Carlos Veloso, e refiro-me ao julgamento do recurso extraordinário 209.354 do Paraná, agravo regimental, que foi mencionado pelo belíssimo voto que aqui foi proferido pelo nosso eminente ministro Luiz Fux, relator da presente causa. Acolhendo a segunda turma desta Corte, ao apreciar esse tema, assim se pronunciou, aspas, constitucional, servidor público, tabelião, titulares de ofício, responsabilidade civil, responsabilidade do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E, no fundo, o que nós estamos a discutir aqui, e o ministro Fux destacou isso claramente no seu voto, é o alcance e o conteúdo e a extensão e a aplicabilidade, de um lado, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e, de outro lado, do artigo 236, parágrafo 1º da mesma lei fundamental. E o que disse, acolhendo a segunda turma, aspas, natureza estatal das atividades exercidas pelos serventuários titulares de cartórios e registros extrajudiciais, exercidas, não obstante, em caráter privado, por delegação do poder público, responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos praticados a terceiros por esses servidores no exercício de tais funções, assegurado o direito de regresso contra o notário ou contra o oficial registrador, conforme o caso, nos casos de dolo ou de culpa. Eu, no meu voto, senhor presidente, discuto essa questão da responsabilidade civil objetiva do Estado, inclusive a adoção, a partir da Constituição de 1946, da teoria do risco administrativo, que não se confunde, como todos sabemos, com a doutrina do risco integral. Destaco os diversos elementos que compõem a própria estrutura conceitual da responsabilidade civil objetiva do poder público, tal como delineada no parágrafo 6º, hoje, do artigo 37 da Constituição. Observo que, inclusive, até mesmo a responsabilidade civil objetiva registra-se naqueles casos em que
o ato praticado é lícito. Na verdade, a própria Constituição não distingue entre a licitude ou a ilicitude do ato danoso que gera eventos damni, tanto que não só a doutrina, mas também a jurisprudência desta Corte, ambas destacam que a concepção teórica que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil ou objetiva do poder público, tanto no que se refere à ação, quanto no que concerne à omissão do agente estatal, faz emergir da mera ocorrência de lesão causada à vítima pelo Estado o dever de indenizá-la pelo dano, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais, não importando que se trate de comportamento positivo, ação, ou que se cuide de conduta negativa, omissão daqueles investidos de tal função. Menciono aqui os autores, senhor presidente, e destaco a lição da eminente professora, de quem tive a honra de ter sido colega nas arcadas, professor Odete Medawar, no seu Direito Administrativo Moderno, quando observa, aspas, informada pela teoria do risco, a responsabilidade do Estado apresenta-se hoje, na maioria dos ordenamentos, como responsabilidade civil objetiva. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente ou o mau funcionamento ou falha da administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo etiológico ou relação de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento do dolo ou culpa do agente, o questionamento da licitude ou da ilicitude da conduta, o questionamento do bom ou do mau funcionamento da administração. Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir. É claro que esse postulado da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto e admite abrandamento e até mesmo exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais, mas inocorrentes no caso ora em exame, configuradoras de situações liberatórias, como, por exemplo, o caso fortuito ou força maior, ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima. Eu destaco também aqui, senhor presidente, entre esses acórdãos mais recentes, a propósito da licitude, até mesmo do ato que pode induzir ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, um acórdão da lavra da eminente ministra Carmen Lúcia, não é um acórdão consubstanciador de julgamento proferido neste plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RS 571-969 do DF, quando a eminente ministra Carmen Lúcia disse exatamente no item 10 da sua ementa, aspas, o Estado responde juridicamente também pela prática de atos lícitos, quando deles decorrerem prejuízos para os particulares em condição de desigualdade com os demais. De outro lado, senhor presidente, a questão da responsabilidade primária ou principal e da responsabilidade secundária ou subsidiária, eu vou pedir vênia aos que pensam em sentido contrário, que no caso se impõe o ajuizamento de ação civil objetivando a reparação patrimonial contra a pessoa jurídica de direito público, a que é imputável aquele comportamento considerado danoso, impondo-se à pessoa jurídica de direito público o exercício vinculado do direito de regresso contra o agente estatal que, agindo com dolo ou culpa, tenha, na verdade, gerado e provocado ou infligido o dano em questão. Para evitar que o que ocorreu, por exemplo, eu me lembro, e não vou mencionar nomes, mas em meados da década de 70, quando a polícia paulista invadiu a PUC.
da Pontifícia Universidade Católica, causando danos de ordem material e causando uma série de prejuízos àquela universidade. Pois bem, o Poder Judiciário paulista julgou procedente a ação civil de reparação patrimonial ajuizada contra o Estado de São Paulo. Houve várias ações civis dessa natureza e, por razões políticas ou não, o Estado de São Paulo, que deveria ter feito isso, absteve-se de voltar regressivamente contra um determinado secretário de Segurança Pública, que, na verdade, comandou e ordenou a prática arbitrária daquela invasão ilícita do campus da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ministro Celso, se Vossa Excelência me permite, eu penso que quando o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal fala em assegurado direito de regresso, na verdade aqui ele está assinalando um poder-dever do Estado de ingressar com a ação de regresso. E eu até diria o contrário, eu diria, em vez de poder-dever, eu diria um dever-poder. Mais ainda. Um dever-poder que impõe ao Estado, à entidade estatal, esse ônus de ajuizar contra o agente que causou o dano a ação de reparação civil, embora se cuide, no caso, de responsabilidade meramente subjetiva. E a esse respeito, a própria legislação, o próprio Estatuto de Regência, que é editado com base no parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição, regula a matéria, estabelece de modo muito claro que, artigo 22, os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, típica hipótese de responsabilidade subjetiva, pessoalmente pelos substitutos que designarem ou escreverem que autorizarem, não é assegurado, etc. O direito de regresso prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. A mim me parece, senhor presidente, que o eminente ministro Luiz Fux equacionou bem a questão, ora em julgamento, e concluiu, segundo penso, não é, de modo correto, no sentido de que, o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e dos oficiais registradores que, no exercício de suas funções, portanto, da função ou da atividade notarial e da função ou atividade registral, causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, fecha aspas. E com esta nota de que esse é mais do que poder-dever, um dever-poder que se impõe à entidade estatal, que deve agir de modo vinculado. Assim, senhor presidente, com todo respeito aos que pensam de forma contrária, eu também acompanho o belíssimo voto do eminente ministro Luiz Fux e, em consequência, conheço deste recurso extraordinário para negar-lhe provimento, mantendo, em consequência, o acórdão emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Presidente, Vossa Excelência me permite só para ficar registrado, eu sou um bom perdedor, e a vida brasileira exige uma certa resiliência mesmo. Mas eu gostaria de deixar consignada a minha posição, a essa altura, minoritária. Quando eu era bem jovem, dizia-se assim, tão burrinho para matemática, vai ter que fazer direito. Essa era a frase que se falava. E eu acho que esse tempo mudou. E acho que juristas têm que fazer conta também. Portanto, o meu raciocínio aqui, que é jurídico, ele trabalha com as seguintes premissas. O Brasil tem um déficit fiscal estimado para 2019 de 139 bilhões de reais. O Brasil paga, por ano, 100 bilhões de dólares de juros. O ministro Paulo Guedes gosta de dizer que uma reconstrução da Europa por ano é o que nós pagamos de juros.
Quando nós damos uma interpretação que aumenta a responsabilidade civil do Estado, nós estamos acrescentando uns trocados a esse déficit e a esses juros. Evidentemente, se esta solução for justa, paciência, a gente tem que pagar a conta. A minha posição é que eu acho que não é justo aqui, porque quando a gente diz que é o Estado que vai pagar, nós estamos dizendo que são os 75% da população brasileira que ganha menos de R$1,5 salário, como todos ficamos sabendo agora na discussão da reforma da Previdência. O que eu acho justo aqui? O cartório, que tem o lucro da atividade cartorária, é que tem o dever primário de indenizar. Se por acaso ele for insolvente, o Estado entra subsidiariamente. Agora, a lógica de que o cartório arrecada a receita da atividade e se houver dano, quem paga é o Estado, eu acho que é, com devida vênia de todos os ilustres colegas, uma solução injusta, porque quem ganha está imune ou está sujeito a uma ação de regresso. E ainda a solução que eu proponho, uma única demanda contra o dono do cartório e subsidiariamente contra o Estado, você assegura numa única demanda a solução do problema. Ao passo que a solução que nós estamos dando exige uma ação contra o Estado e depois, em algum lugar do futuro, se enquanto uma ação de regresso contra o agente público. Portanto, acho que é injusto do ponto de vista social, acho que é equivocado do ponto de vista econômico e acho que é uma má utilização do Poder Judiciário, pedindo todas as desculpas e todas as vênias aos ilustres colegas para deixar registrada a minha posição. Senhor presidente, evidentemente, sem querer polemizar e sempre respeitando a balizada posição do meu prezado colega e professor Luiz Roberto Barroso, eu até me sensibilizei, e não é de hoje, e desde há muito, minha querida colega aposentada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a professora Maria Zanella de Pietro, num excerto doutrinário, quando ela pontifica sobre o advento da teoria do risco integral em matéria de responsabilidade do Estado, ela coloca a seguinte posição, entre aspas: essa doutrina baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. Assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Portanto, me parece que esta doutrina do risco do Estado, a responsabilidade objetiva, me parece uma doutrina que promove a isonomia no que diz respeito aos ônus e aos bônus da atividade estatal. É apenas uma observação que queria fazer, a latte. Sim, eu sou o último a votar. Eu anoto que pedindo vênia àqueles que votaram diferentemente do relator, que eu estou acompanhando o relator negando provimento. Vou proclamar inicialmente o resultado e depois entraremos na tese. Em relação ao resultado do caso, eu proclamo que, por maioria, foi negado provimento ao recurso, vencidos, em parte, nos termos e limites dos votos proferidos, os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, e integralmente o ministro Marco Aurélio. Agora passamos à tese. Senhor presidente, eu levei em consideração tudo quanto aqui foi debatido, notadamente essa questão a que se referiu a ministra Carmen e o ministro Celso de Mello agora, quanto ao dever do regresso. Então, quando a Constituição assegura o direito de regresso, pode parecer que aí esteja em jogo uma faculdade da qual o Estado pode abrir mão. Então, é ótimo que fique claro que isso é um dever
passível de responsabilização, até mesmo por improbidade administrativa. Então, eu levei isso em consideração e estou lavrando a seguinte tese que submeto ao egrégio colegiado. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de responsabilidade administrativa. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, antes só de falar da tese, eu queria só fazer uma complementação em relação à reflexão feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, é que a questão de preocupação, né, com a responsabilidade fiscal, acho que nem é uma questão de matemática, é uma questão, né, de cidadania. E entendo que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm essa preocupação com a responsabilidade fiscal, mas com a real responsabilidade fiscal. Não é, obviamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado, que foi colocado, como bem salientou o ministro Ricardo Lewandowski, na Constituição, para garantir aqueles que sofrem prejuízo por parte do Estado. Não é a responsabilidade civil objetiva do Estado que levou ao descalabro de responsabilidade fiscal. Talvez tenha sido, e nós vamos analisar isso, os 4,1% do PIB dados em desoneração tributária. 4,1% do PIB no Brasil são de desonerações tributárias. Os juros cobrados dos Estados-membros e dos municípios pelas dívidas internas levou a uma dívida muito maior que toda a questão previdenciária interna, que hoje é muito discutida. Os juros fixados pelo governo federal. Ou seja, essas preocupações são importantíssimas para a questão de responsabilidade fiscal. E não é simplesmente uma questão consagrada na Constituição. Acompanhe integralmente a tese. O oceano é feito de gotas d'água. Se você diz quem arrecada é o cartório e tem o lucro, e quem paga o prejuízo é o Estado, você acrescentou um balde ao déficit, evidentemente. É que às vezes é mais fácil fixar na gota d'água do que no oceano. Senhor presidente, é só que eu queria corrigir aqui Eu falei responsabilidade administrativa sob pena de improbidade administrativa, como se referiu a ministra Carmen Lúcia. Então, o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Ministro Alexandre acompanha a tese. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, quanto à tese, a tese é coerente com a vontade majoritária. Fico vencido e não convencido. Como é a tese? Qual é a tese, presidente? A tese que o ministro Luiz Fux enunciou agora. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Acho que é o que foi decidido. Ministro Edson Fachin, quanto à tese? Entendo que ela é coerente com a vontade majoritária e fico vencido. Eu também fico vencido, bem vencido. É que essa parte eu já proclamei, né? A parte quanto ao resultado. Então agora é só quanto à tese. Quanto à tese, verifico que, apesar de vencidos, os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso concordam que reflete a posição da maioria. Ministra Rosa Weber. Com o relator, presidente. Aprovo a tese. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente, acompanho o relator. Ministro acompanho o relator. Ministro Celso. Presidente, o entendimento que sustentei é diametralmente oposto à tese proposta, à tese que foi sugerida pelo ministro relator Luiz Fux. Por isso, voto contra a tese. Eu imaginava, tanto é que eu já... Ministro Celso. O eminente relator. Sim, eu também com o relator. Aprovada a tese na forma do voto do relator, votando contrariamente à fixação, o ministro Marco Aurélio.
Senhoras e senhores ministros, nós temos várias ações diretas de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A minha sugestão em relação a estas ações, como há várias sustentações orais, 3 requerentes, 3 amici curiae e também falarão o advogado-geral da União e a Procuradora-Geral da República, seria nós ficarmos apenas nas sustentações orais na data de hoje. Nas sustentações orais. E vamos fazer, então, um intervalo regimental e retornamos para o início desse julgamento e faríamos, na data de hoje, apenas as sustentações orais, ficando para outra data o voto a ser proferido pelo relator. Está suspensa a sessão.